Hoje, Histórias pelo Mundo, número 8, é com Bertolt Brecht, Se os Tubarões Fossem Homens. Tenham uma boa história. Criar com amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar com asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E nossa mãe é Dedé Lovitch do Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Considerado um dos maiores escritores do século XX, o alemão Bertolt Brecht nos oferece uma fábula moderna com pitadas de ironia e irreverência que nos faz pensar sobre a organização social do mundo, os valores éticos e as relações de poder. Para Brecht, pensar é um dos maiores prazeres do bicho-homem. Se os tubarões fossem homens. Se os tubarões fossem homens, perguntou a filha de sua senhoria ao Sr. K., seriam eles mais amáveis para com os peixinhos? Certamente, respondeu o Sr. K. Se os tubarões fossem homens, construiriam no mar grandes gaiolas para os peixes pequenos, com todo tipo de alimento, tanto animal quanto vegetal. Cuidariam para que as gaiolas tivessem sempre água fresca e adotariam todas as medidas sanitárias adequadas. Se, por exemplo, um peixinho ferisse a barbatana, ser-lhe-ia imediatamente aplicado um curativo para que não morresse antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem melancólicos, haveria grandes festas aquáticas de vez em quando, pois os peixinhos alegres têm melhor sabor do que os tristes. Naturalmente, haveria também escolas nas gaiolas. Nessas escolas, os peixinhos aprenderiam como nadar alegremente em direção à goela dos tubarões. Precisariam saber geografia, por exemplo, para localizar os grandes tubarões que vagueiam descansadamente pelo mar. O mais importante seria naturalmente a formação moral dos peixinhos. Eles seriam informados de que nada existe de mais belo e mais sublime do que um peixinho que se sacrifica contente, e que todos deveriam crer nos tubarões, sobretudo quando dissessem que cuidam de sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que este futuro só estaria assegurado se estudassem docilmente. Acima de tudo, os peixinhos deveriam rejeitar toda a tendência baixa, materialista, egoísta e marxista, e denunciar imediatamente aos tubarões aqueles que apresentassem tais tendências. Se os tubarões fossem homens, naturalmente fariam guerras entre si, para conquistar gaiolas e peixinhos estrangeiros. Nessas guerras, eles fariam lutar os seus peixinhos e lhes ensinariam que há uma enorme diferença entre eles e os peixinhos dos outros tubarões. Os peixinhos silenciam em línguas diferentes e por isso não se podem entender entre si. Cada peixinho que matasse alguns outros na guerra, os inimigos que silenciam em outra língua, seria condecorado com uma pequena medalha de sargaço e receberia uma comenda de herói. Se os tubarões fossem homens, também haveria arte entre eles. Naturalmente, haveria belos quadros representando os dentes dos tubarões em cores magníficas e as suas goelas como jardins onde se brinca deliciosamente. Os teatros do fundo do mar mostrariam valorosos peixinhos a nadarem com entusiasmo rumo às gargantas dos tubarões. E a música seria tão bela que, sob os seus acordes, todos os peixinhos, como orquestra afinada, a sonhar, embalados nos pensamentos mais sublimes, precipitar-se-iam nas goelas dos tubarões. Também não faltaria uma religião. Se os tubarões fossem homens, ela ensinaria que a verdadeira vida dos peixinhos começa no paraíso, ou seja, na barriga dos tubarões. Se os tubarões fossem homens, também acabaria a ideia de que todos os peixinhos são iguais entre si. Alguns deles se tornariam funcionários e seriam colocados acima dos outros.
Aqueles ligeiramente maiores até poderiam comer os menores. Isso seria agradável para os tubarões, pois eles, mais frequentemente, teriam bocados maiores para comer. E os peixinhos maiores, detentores de cargos, cuidariam da ordem interna entre os peixinhos, tornando-se professores, oficiais, policiais, construtores de gaiolas, etc, etc. Em suma, se os tubarões fossem homens, haveria uma civilização no mar. Nascido em 1898 e falecido em 1956, o alemão Bertolt Brecht foi um dos maiores pensadores e dramaturgos do século XX. Ao longo da vida, posicionou-se contra o nazismo, a favor do socialismo, mas antes de tudo, francamente opositor ao autoritarismo e à opressão. Contudo, o principal motivo pelo qual seus escritos continuam despertando interesse e admiração está no fato de revelarem as profundezas da alma humana, muitas vezes por meio da ironia. Ilustrações de Nelson Cruz. Nasceu em Belo Horizonte e atualmente mora em Santa Luzia, que fica a 30 quilômetros da capital mineira. Desde 1988, faz ilustrações para o mercado editorial. De sua autoria, publicou Os Herdeiros do Lobo, Alice no Telhado, Raicas Visuais e outros títulos. Por seu trabalho, recebeu alguns dos mais importantes prêmios, como o Jabuti, o da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e o da Academia Brasileira de Letras. Hora do Jabá. Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/criarcomasas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Hoje a história foi narrada por mim, Dedé Lovitch. Vinhetas, Júlia Paola. Vozes da introdução, Constance, Bernardo, Júlia, Paola, Valentina. Mandalas e avatares, Constance. Edição, Dedé Lovitch.